para falar deste grave problema que ameaça a nossa indústria automobilística. Eu converso agora com Igor Calvé, que é presidente da Anfavea. Igor, obrigado por estar aqui com a gente. Quão grave é esta situação? Boa tarde. Fernando, tudo bem? Fernando, acho que vocês conseguiram trazer um quadro bastante claro do que está acontecendo. A situação ela se mostra bastante crítica e não é um problema brasileiro. Nós estamos numa posição de fragilidade, mas é um problema global. Como bem mencionado por vocês, nós temos algo em torno de 3.000 chips por carro. Significa dizer que não há carro sem chips. E nós estamos falando de algo que é crucial, itens de segurança, direção elétrica, por exemplo, e todo o sistema de infotainment dos carros modernos, eles precisam de chips. E esse mercado de chips semicondutores, ele é um mercado ultramoderno, mas também um mercado muito concentrado. A produção, sobretudo na Ásia, e há poucas condições de nós termos fornecedores extras, além daqueles que nós já temos. Então, é um processo que não se desenha de rápida solução. O que nós estamos imaginando é que uma solução, eventualmente diplomática, uma interlocução direta do governo brasileiro com o governo chinês, permitindo a exportação desses componentes para o Brasil e produção, sobretudo, no setor automotivo, consiga solucionar rapidamente a questão. Como bem mencionado, nós temos uma questão que extrapola as questões de mercado, também envolvem questões possivelmente geopolíticas, e nós estamos sofrendo efeitos indiretos dessa questão. Mas é sempre bom lembrar, Fernando, nós já estamos num processo bastante complicado e desafiador nesse ano. No terceiro trimestre desse ano, nós já sofremos uma queda na nossa produção local de automóveis. Alia-se a isso, Fernando, o fato de que nós temos uma das mais altas taxas de juros do mundo, com a nossa taxa básica 15%. Como se não bastasse tudo isso, nós temos que enfrentar uma crise de semicondutores, num setor que emprega 1,3 milhão de pessoas no Brasil. Pessoas, mas nós estamos falando também de várias famílias, empresas que podem ser prejudicadas. Então, sim, nós estamos vendo riscos reais de paralisação nas nossas fábricas nas próximas 3 semanas, se nada acontecer. É óbvio que o ritmo em que isso pode acontecer variará muito de empresa para empresa. Cada uma tem um ciclo próprio, estoques próprios, nós estamos falando de maneira geral do segmento automotivo no Brasil. Mas é uma situação realmente muito preocupante, Fernando. Presidente, esta possível falta de semicondutores, de chips, ela está sendo concentrada apenas e tão somente nos fornecedores chineses ou há outros mercados que atualmente já indicaram às empresas aqui no Brasil que não conseguirão entregar conforme programação prévia? A informação que nós temos é que as nossas empresas, as montadoras no Brasil, estão sendo notificadas por fornecedores de que certos produtos ou autopeças não serão entregues por falta desses componentes que não são entregues pela Nexperia por essa questão global. Então, o que nós temos visto é que essa é uma das 4 ou 5 empresas no mundo que consegue produzir esse chip e detém algo em torno de 10 a 15% do mercado, mas pode estar espalhado em todos os carros no mundo. Então, é algo ainda que estamos avaliando os impactos, mas como os alertas principais das nossas autopartistas, nossos fornecedores, já foi dado, nós temos um exército de executivos das montadoras, não só no Brasil, também nas nossas matrizes, né, nos Estados Unidos, na Europa, trabalhando por uma solução. A nossa congênere na Europa, que é a CEA, que é a Anfavea europeia, publicou ontem mesmo um informe afirmando que poderá haver uma paralisação na produção global caso a situação não se resolva. E nós imediatamente entendemos isso também no Brasil, porque os grandes fornecedores no Brasil estão bastante preocupados com o que pode acontecer com os nossos estoques. Uma dificuldade, Fernando, nós já temos visto. Então, pode haver, inclusive, óbvio, um aumento de preço pela escassez desse tipo de produto. Mas o aumento de preço agora, ele até diminui a sua importância diante do fato de que nós estamos falando de parada de produção.
E aí nós já estamos competindo no Brasil, né? E todos os dados têm nos mostrado como entrada maciça de importações no Brasil. A produção no Brasil sendo, mais uma vez, legado a um segundo plano de competitividade por essas questões que agora estão fora do nosso controle. E, presidente, que tipo de iniciativas o setor espera ou sugere às autoridades brasileiras para tentar contornar esta situação? É apenas pela via diplomática? Tem política? Qual é a receita para tentar contornar este problema? De imediato, o que nós vemos é um caminho diplomático, sim, porque não nos parece que é uma questão puramente de mercado. Os contornos desse problema já foram dados e eles são muito envolvidos com as questões geopolíticas. É óbvio que no médio e longo prazo o Brasil tem um desafio de produção, extração e processamento e refino de terras raras. Mas isso não se faz, obviamente, da noite para o dia. Isso exige um prazo de maturação desses projetos, o que não acontece rapidamente. Então, no curto espaço de tempo, Fernando, o que nós temos de solução, sim, é uma solução diplomática de uma relação direta do governo brasileiro com o governo chinês. E nós entendemos que essa relação pode, sim, trazer resultados imediatos no Brasil, que nos colocaria, óbvio, num patamar melhor. Afinal de contas, volto a dizer, nós somos afetados indiretamente, mas numa magnitude muito grande, porque as questões não são necessariamente envolvidas com o Brasil. Mas, presidente, se por acaso, numa situação de busca diplomática por uma solução e o Brasil conseguisse avançar nesta frente, se o Brasil conseguisse alguma anuência, algum aval do governo chinês, ok, processadores para autopartes que serão usados no Brasil poderão ser exportados. Como o processador é parte de uma peça e que não necessariamente vem para o Brasil, seria possível fazer esse recorte geográfico ou passa a ser basicamente impossível? Eu não entendo que seja impossível. Nós temos condições de fazer esse tracking inteiro nas peças. Eu entendo perfeitamente o que você está falando e faz completo sentido para evitar, inclusive, a circunvenção de nós atuarmos para a importação de um mercado e isso ser destinado a um outro mercado. Mas são todas questões que, desde a crise da pandemia, nós já conseguimos fazer esse rastreamento. Então, acho que, primeiro, não é impossível e nós temos que trabalhar nessa solução muito bem, governo a governo, setor privado chinês e brasileiro. Perfeito. E, presidente, uma outra frente, o senhor citou muito rapidamente isso. Hoje o mercado brasileiro vive um momento distinto, de entrada muito expressiva de veículos chineses, especialmente os eletrificados. Por ser a China motivo ou razão deste problema de eventual falta de processadores em 2-3 semanas e também ser a fonte desta grande oferta de veículos eletrificados, será que este problema, caso não tenha uma solução em 3, 4, 5 semanas, possa gerar um aumento ainda maior na oferta de carros chineses, já que imagino que lá naquele mercado não haja esse problema? Naquele mercado, certamente não há esse problema. Mas nós temos que lembrar, por outro lado, Fernando, que sim, já há investimentos chineses no Brasil, investimentos produtivos, recentemente anunciados. Nós temos empresas chinesas já produzindo no país. Logo, se essas empresas aqui estão e produzem, esse problema também será um problema das empresas chinesas aqui no Brasil. Então, não será um problema circunscrito às empresas que já estão aqui há décadas. Muito pelo contrário, será de todos aqueles que produzem. Mas eu entendo muito o seu ponto e tendo a concordar com ele no seguinte sentido. Nós temos, sim, um avanço dos importados no Brasil, que hoje já perfazem, em termos de emplacamentos, quase 20% do mercado brasileiro, que é um número ainda que nós estamos vendo o crescimento, mas tem um crescimento aí que cresce de maneira, em nosso entendimento, sustentável. Nós estamos trabalhando para que isso seja um crescimento sustentável a cada dia na Anfavea. Quando se fala de eletrificados, nós temos que lembrar que, no Brasil, 11% já dos eletrificados por mês no Brasil são eletrificados e que levam, na sua maioria, esse tipo de produto, que são os chips.
mas nós já estamos fazendo no Brasil parte desses eletrificados. Então, eu não considero que esse é um problema circunscrito apenas às empresas que aqui estão. Eu acho que nós teremos um problema que ele é mais do que das empresas que estão aqui no Brasil há décadas, também das empresas que chegaram e sempre lembro, né? O mercado automotivo, ele é um mercado global. As cadeias de suprimento são muito complexas e intrincadas. Em alguma parte dessa cadeia haverá problema. Então, nós temos dito aqui nos últimos 2 dias, se entendermos o problema, nós estaremos preocupados, sem dúvida alguma. Quando a gente não entende esse problema, né, nós não poderíamos ficar preocupados, mas é certo que nós já entendemos, estamos muito preocupados com o que pode acontecer. E aí, Fernando, é importante ressaltar, é um efeito cascata, porque a nossa indústria tem uma participação muito grande na indústria brasileira e, portanto, na economia, né? As autopeças, todas as partes de couro do carro, parte eletroeletrônica, tudo isso é produzido no Brasil. Né? O que pode acontecer conosco se espraiará certamente para outras cadeias produtivas de outros setores. Definitivamente, é um setor absolutamente importantíssimo da nossa economia, muito além das 1.300.000 pessoas que são empregadas pelas montadoras, tem uma longa cadeia, né, e uma cadeia sofisticada, industrial, e que a economia brasileira precisa preservar devido à sofisticação desta indústria. A gente conversou com o Igor Calvé, presidente da Anfávia, que nos explicou absolutamente de maneira transparente e clara o problema e como a gente pode tentar contornar isso. Tomara que as tentativas diplomáticas consigam resultado. Presidente, muitíssimo obrigado pela conversa. Obrigado, Fernando. Até logo.